com vocês? Hoje estamos aqui com dois convidados especiais. Esta é a Alice. E este é o Caleb. Eles vieram para me fazer algumas perguntas, que eu acho que também pode ser a dúvida de alguns de vocês aí de casa. Sim, mas hoje nós vamos aprender juntos e vamos aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Sim, a Bíblia é muito importante para nós, não é verdade? Clique aí, compartilha, toque o sininho para receber as notificações das próximas histórias. Vamos começar? O Caleb me disse que tem algumas perguntas para fazer. Tia Adri, quem escreveu a Bíblia e quanto tempo demorou para escrevê-la? Ah, Caleb, isso é muito complexo para uma criança, mas também não é difícil de se responder, sabia? A Bíblia foi escrita por 40 homens. E vocês sabem que todos esses homens eram diferentes? Eles foram escolhidos por Deus. Eram pessoas que amavam a Deus. Sim, foram reis, pastores, agricultores, médicos, profetas, pescadores e até um funcionário público. Essas pessoas andavam com Deus e foram inspiradas e guiadas por Ele para escrever a sua palavra. E lá no livro de 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21 fala sobre isso. Por isso dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela precisou de muitos escritores, mas um só autor que foi Deus. Ela demorou, Caleb, 1.600 anos para ser escrita. Sabe por quê? Porque as pessoas que a escreveram eram de diferentes épocas, mas nem por isso a Bíblia se contradiz. Ela é muito verdadeira e ela se completa em todas as suas épocas. Como a Bíblia foi escrita e quantos anos ela tem? Ah, Alice, essa pergunta é muito boa. A Bíblia foi escrita em papiros no começo. Você sabe o que é papiro, Alice? Não. Papiros são cascas de plantas do Egito. Sim, casca de plantas do Egito. Eles escreviam nelas. Mas depois eles usaram peles de cabrito. Sim, bem fininhas e sequinhas. E você sabe, Caleb, como se chamava essas peles de cabrito onde era escrita a palavra de Deus? Não. Eram pergaminhos. Essa pele se chamava pergaminhos. Sabe o que acontecia, Alice? Nessa época não existia impressora, não existia máquina de escrever e tudo era escrito à mão. Sim, imagine, a Bíblia toda foi escrita à mão. Mas, há mais ou menos 500 anos, Alice, um homem chamado Gutenberg inventou a primeira impressora. E vocês sabem qual livro foi impresso por primeiro? Não. Sabem? Não. Foi a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. E você sabe, Caleb, a Bíblia tem 66 livros, sendo que 39 deles, Alice, estão no Velho Testamento. Você sabe o que é o Velho Testamento? Não. O Velho Testamento é a história contada antes da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento tem 27 livros e é a história contada depois que Jesus Cristo nasceu. Que legal, né? É. Qual a mensagem principal da Bíblia e como ela chegou até nós? Então, Caleb, a Bíblia é um livro muito especial e ela fala do amor de Deus para nós. Você sabia disso, Caleb? A Bíblia é um livro de instrução, é um livro de ensino e que fala do quanto Deus cuida e do quanto Deus nos ama. Na Bíblia, fala sobre o Salvador. Quem é o nosso Salvador? Isso vocês já aprenderam. Jesus. Isso mesmo, a Bíblia fala sobre o Salvador Jesus e ela diz que ele veio nos perdoar dos nossos pecados e nos presentear com a vida eterna.
eterna. Isso mesmo, crianças. Deus cuidou de cada palavra que está escrito na Bíblia. E Ele usou as pessoas, Alice, para traduzirem a Bíblia em diversos idiomas. E hoje, Caleb, a Bíblia pode ser lida em todo o mundo. As pessoas podem ter acesso e fazer a leitura da palavra de Deus. Como podemos saber se o que está escrito na Bíblia é verdade? Olha, Alice, sabe por que a gente pode saber disso? Porque a ciência comprova que isso é verdade e que a Bíblia é a palavra de Deus. Fatos históricos da Bíblia foram confirmados pelos historiadores e os arqueólogos. Sim, como a Torre de Babel, como a destruição de Sodoma e Gomorra pelo fogo. A Bíblia declarou que o mundo era redondo, Caleb, mesmo antes dos cientistas descobrirem isso. E essa passagem está lá em Isaías 40, do 21 ao 22. A Bíblia, Alice, diz que as estrelas são inumeráveis. E sabe onde ela diz isso? Em Gênesis 15:5. As profecias que se cumpriram também comprovam que a Bíblia é verdadeira. Você sabe o que é profecia, Alice? Não. Profecia significa o que vai acontecer no futuro, Caleb. Olha que interessante. Alguns profetas descobriram e falaram sobre coisas que aconteceram depois que eles morreram. Imagine você falar de uma coisa e essa coisa não acontecer enquanto você está vivo, mas aí você morre e essa coisa acontece. Isso se chama profecia. Sim, a Bíblia também disse sobre o nascimento de Jesus muito antes dele ter nascido, lá em Miqueias 5:2 e Isaías 61, 1 e 2. A Bíblia é tão antiga, como ela pode nos ajudar hoje? Ai, Alice, isso é uma boa pergunta e eu acho que muitas pessoas têm esse interesse de saber como a Bíblia, sendo tão antiga, pode ajudar as pessoas nos dias de hoje. Mas a Bíblia, mesmo sendo um livro escrito há muitos anos, ela é muito atual. Ela fala sobre coisas que nós vivemos hoje e sobre coisas que ainda vamos viver. E você sabe, Alice, quando uma pessoa lê a Bíblia e acredita no que está escrito nela, a sua vida é transformada. Então, quando você ler a Bíblia, a sua vida pode ser transformada. Muitos livros, Caleb, deixarão de ser lidos, mas a Bíblia, ela existirá eternamente, pela eternidade. E sabe onde está escrito isso, Alice? Não. Está escrito lá em Mateus 24:35. Ele diz que a Bíblia vai durar eternamente. E hoje nós temos um versículo que está lá em 2 Timóteo 3,16. Eu quero que vocês repitam comigo, ok? Eu vou falando, nós vamos olhar para os nossos amiguinhos e vocês vão repetir. Eu falo e vocês vão repetir junto com eles, beleza? Então vamos lá. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade. É útil para ensinar a verdade. Condenar o erro. Condenar o erro. Corrigir as faltas. Corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. E ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Vocês lembram da música que a gente cantou na semana passada? Sim. Vocês conhecem essa música? Sim. Vamos cantar comigo então? Sim. Ok, então vamos lá, crianças. Saia do seu sofá e vem cantar com a gente. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser.
quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Muito bem, crianças. Obrigado por terem vindo me ajudar no dia de hoje. Obrigado, crianças, por terem assistido este vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, como Caleb e como Alice, não é? Vocês gostaram de participar? Sim. Então, estejam participando conosco todos os sábados às 3 horas no nosso canal. Até mais, crianças. Deem tchau. Tchau.